Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, um tema muito interessante, muito útil, muito importante para nós, para cada um de nós na atualidade. Razão e intuição. Já vou adiantar alguma coisa. Razão é o que nós aprendemos na escola, aquela inteligência lógica e tudo mais, etc. Intuição é o que nós precisamos aprender a partir de agora. E antes que você pense que eu estou falando de uma forma mística, o nosso cérebro é do lado direito, no hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo, ele é intuitivo, e do lado esquerdo, que comanda o lado direito do nosso corpo, ele é racional. Então vamos colocar essas novas descobertas da neurociência para o nosso desenvolvimento da inteligência intuitiva. Muito interessante o programa de hoje, acho que você vai gostar. Então o tema é razão e intuição. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, a educação que nós recebemos na escola, desde o primeiro grau, então todo o aprendizado que nós recebemos, desde o primeiro grau até a faculdade, é principalmente racional. Então nós aprendemos matemática, as regras da gramática. Então aprendemos uma série de disciplinas sempre do ponto de vista racional. Atualmente as pesquisas são feitas com estatística normalmente, então das áreas humanas também entrou o racional, o estatístico, o matemático, etc. Então, principalmente racional. Ou, então, vinda da razão, da função da razão. Então, razão, ela vem muito de Aristóteles. Aristóteles, ele fez no passado um livro chamado Organon. E nesse livro ele discorre sobre lógica. Então ele fala de vários tipos de lógica. E é um tratado sobre lógica que ninguém conseguiu superar. O que se fez depois foram adendos, vamos dizer assim. E ele discorre toda a lógica. Então você aprende toda a lógica, e que vai além da lógica matemática. A lógica matemática é um espectro daquela imensa lógica que Aristóteles trouxe. Isso foi importante? Claro que foi. Até o século XIX, todas as disciplinas estavam pautadas em Aristóteles. Então, Aristóteles trabalhou com as várias matérias, várias disciplinas, do ponto de vista racional. Então, aprendemos durante o nosso aprendizado, né, durante a educação, muita matemática. E a matemática é a base das ciências exatas. Então, a base da física, da química e de outras tantas ciências exatas. Mas também outras matérias que usam basicamente a razão. Então, por exemplo, se você vai aprender português, você vai aprender as regras gramaticais, que usam basicamente a lógica aristotélica. Claro que com o passar do tempo tudo isso mudou bastante e atualmente usamos outras lógicas, mas basicamente utilizamos a lógica. Então utilizamos a razão em todo o nosso aprendizado. E, muito importante, é que não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. Então, você desenvolver sua inteligência lógica é muito bom. Então, aprender matemática, física, química, mesmo as ciências humanas utilizam regras lógicas e racionais e tudo mais. Agora, precisamos desenvolver a nossa inteligência racional. Isso é importante. No entanto, estamos em um mundo que ficou tão complicado e complexo. Então, estamos num mundo muito complicado, muito complexo, difícil de entender, que precisamos usar outras formas de inteligência para entendê-lo e resolver os problemas atuais. Então, o mundo
ficou muito complexo, ficou muito complicado. Se usarmos só a razão, não conseguimos entender o mundo que nos cerca e resolver a série de problemas que são apresentados para nós no dia a dia. E as pesquisas de Roger Sperry fez pesquisas com pessoas que passaram por comissurotomia, é o corte aqui bem no meio do cérebro do corpo caloso, que faz a junção entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então faz a junção entre os hemisférios cerebrais. E aí ele pôde estudar a função de cada hemisfério cerebral. E aí ele entendeu como cada hemisfério funciona e por isso que temos esse conhecimento hoje do funcionamento de cada hemisfério cerebral. Ele ganhou o prêmio Nobel por essa pesquisa. Então, sobre os hemisférios cerebrais, levaram à conclusão que o lado esquerdo do cérebro, então o lado esquerdo do cérebro, né, que comanda a parte direita do corpo, é racional. Então, aqui temos o cérebro racional, então o hemisfério direito, que comanda a parte esquerda do corpo, é racional. E o lado direito, que comanda a parte esquerda do corpo, é intuitivo. Então, temos toda uma parte do nosso cérebro intuitivo. E todo o nosso processo educacional é racional. Então, nós precisamos desenvolver mais a intuição. E hoje nós vamos entender o que é razão, o que é intuição. Então, nós desenvolvemos mais em nossa educação ou no nosso aprendizado na escola o lado racional esquerdo, que é, vamos ver as funções do lado racional esquerdo. Que funções de inteligência nós desenvolvemos e precisamos desenvolver, né? Então, lógica. Resolvemos com lógica temporal. Então, nós resolvemos problemas com lógica no dia a dia. Então, no dia a dia, vamos resolvendo todos os problemas com a nossa lógica, com o que Aristóteles também chamava de bom senso, que é um sentido acima de todos os demais sentidos. Senso vem de sentido. Então, acima dos 5 sentidos, para Aristóteles, teria o bom senso. Então, a racionalidade, o bom senso vai resolvendo os problemas. Temporal. Então, o que é o temporal? É no sentido de tempo. Então, é o hemisfério do tempo, que trabalha numa sequência temporal. Então, pensa dentro de uma sequência no tempo. Então, vou fazer isso, depois eu faço aquilo. Então, dentro de uma linha lógica, dentro de uma linha de raciocínio. Então, é uma linha contínua de raciocínio, etapa 1, etapa 2, etapa 3, tudo isso é o pensamento lógico racional. É também matemático, desenvolvemos muito a nossa lógica matemática na escola, nos afazeres, no dia a dia, nos cálculos, né? Intelectual, a nossa inteligência é mais racional e lógica. Então, usamos muito essa parte intelectual, mas dentro da lógica, dentro da racionalidade. Então, nossa inteligência é muito mais racional e muito mais lógica. Tanto que se pensa que uma pessoa inteligente utilize mais esse tipo de inteligência. Sendo que Howard Gardner já descobriu 9 tipos de inteligência. Howard Gardner, ele trabalha num projeto dentro da universidade e ele que se chama Project Zero na Harvard University, na Universidade de Harvard. Então, e lá ele descobriu 9 tipos de inteligência. Então foram de 7 para 8 para 9 atualmente. Então, inteligência não é só inteligência matemática. Tem inteligência corporal, um atleta de excelência, como foi o Pelé, por exemplo, tem inteligência corporal desenvolvida. Então, inteligência linguística. Então, tem vários tipos de inteligência. Interpessoal, intrapessoal. Então, vários tipos de inteligência que ele identificou. Então, 9 tipos de inteligência. Agora, nós usamos aquela que nós aprendemos na escola, na faculdade até.
Então, aqui é mais a racional lógica. Esse hemisfério também é analítico. Então, quando você faz uma análise laboratorial, por exemplo, você vai separar aquela substância em alguns elementos e vai verificar cada elemento de uma substância, por exemplo. Então, é uma análise em química, é dividir uma solução em partes e entender essas partes. Mesmo psicanálise vem da química, né? O análise. É o mesmo conceito, é do raciocínio analítico, divide em partes e observa essas partes. Então, o raciocínio analítico vai das partes para o todo. Então, você entende a parte A, parte B, parte C. Em psicanálise, como é que é isso, André? O Freud dividiu a nossa mente em id, ego, superego. Esse é o raciocínio analítico. Divide em partes e observa cada uma. Então, vamos observar o id, vamos observar o superego, vamos observar o ego. Então, quando separa as substâncias, faz uma análise laboratorial das substâncias, vamos ver quanto de cada substância tem, para verificar, né, esse indivíduo, esse sangue, esse exame específico. Né? Então, vai das partes para o todo, como montar um castelo com as peças do Lego. Então, você vai montando peça por peça, linear, você vai em blocos lógicos, lineares. E tudo isso faz com que você tenha uma inteligência racional, lógica desenvolvida. Também é histórico, entendemos a realidade dentro de um contexto histórico. Então, um fato que acontece hoje, no século XXI, é diferente do mesmo fato acontecendo no século XV, ou no século II, no segundo século depois de Cristo. Quer dizer, você precisa entender o contexto histórico de cada fato, para não entender isoladamente o comportamento, senão você vai num livro de história, ver o comportamento das pessoas no século I, ou no século IV antes de Cristo, e aí você fala, nossa, que comportamento estranho, como as pessoas eram bélicas, como faziam guerras o tempo inteiro, mas era assim que se vivia. Então, o nosso raciocínio é histórico no sentido de sempre colocar dentro de um contexto histórico os vários comportamentos. Nos anos 60, e aí nos anos 60 se percebeu isso. Puxa, as pessoas são muito racionais, precisam desenvolver mais a intuição. Mas se pensava que as pessoas seriam muito racionais e deveriam deixar de ser tão racionais e serem mais intuitivas. Então, não, você é muito racional, deixa de ser tão racional, você precisa ser mais intuitivo, aquela coisa toda. Só que aqui temos um erro. Não é para deixar uma inteligência entrar totalmente na outra. É para manter aquela inteligência racional e acrescentar a inteligência intuitiva. Então, atualmente, se pensa em desenvolver a inteligência intuitiva sem perder todos os desenvolvimentos da inteligência racional. Então, ótimo, desenvolveu sua inteligência racional, maravilha. Agora acrescenta essa inteligência intuitiva. Só comentando uma coisa, inteligência artificial é a inteligência racional da humanidade, do ser humano, sendo utilizada ao máximo. É só isso, a inteligência racional. Inteligência lógica sendo utilizada ao máximo da capacidade. Basicamente é isso. A inteligência artificial nos ajuda? Atualmente ajuda. Então use a inteligência artificial a seu favor, mas entenda que é o conjunto de todas as descobertas racionais e lógicas. Então isso que é a inteligência artificial na atualidade. Então tem muita matemática, padrões matemáticos, etc. Por quê? Porque é a reunião de toda a inteligência racional em determinados equipamentos e tudo mais, como você sabe, no chat GPT, então o próprio Google já utiliza há muitos anos a inteligência artificial e tudo mais. Mas é a inteligência racional lógica. Agora eu vou falar de uma outra inteligência, que é a que nós precisamos desenvolver na atualidade.
como são inteligências complementares, nós precisamos desenvolver mais a nossa intuição sem diminuir com isso a inteligência racional. Então desenvolva ao máximo a sua intuição sem perder todos os parâmetros da inteligência racional. Por quê? Porque são inteligências complementares. Então nós precisamos da inteligência da razão também no dia a dia, além da intuição. Por isso, o lado direito do cérebro deve ser atualmente mais desenvolvido. Então, o lado direito do cérebro, que comanda a parte esquerda do corpo, é a parte mais intuitiva do cérebro. Então, o lado direito é intuitivo, como eu disse. Capta a realidade por sínteses. Então, é um pensamento sintético. Eu capto a realidade num instante. Eu tenho insights, né, na nossa linguagem comum, é um termo do inglês, mas que nós usamos. Então eu tenho insights, eu tenho captações, e tudo isso faz com que em instantes eu tenha essa inteligência sintética, perceba o todo das coisas. E então é uma inteligência que vai do todo para as partes. Então vamos lembrar, a inteligência racional vai das partes para o todo, essa vai do todo para as partes. A primeira pessoa tem uma síntese, para depois destrinchar. Então ela tem uma síntese, vamos supor, de um empreendimento, de algo que ela vai fazer, de um projeto. Pronto, a síntese está aqui. Agora, como eu vou fazer? Eu vou destrinchar depois. Eu vou ver etapa por etapa, mas já está na minha mente o projeto completo. Então, primeiro tem uma visão geral e sintética para depois pensar nos detalhes. Isso é muito importante. Desenvolver esse pensamento de sínteses. Porque esse pensamento de síntese é que vai te desenvolver a inteligência intuitiva. Também é criativo. O que é criatividade? É muito estudado pela psicologia, há muitos anos, o aspecto da criatividade. A criatividade é a capacidade de encontrar novas soluções. Então, é a nossa própria inteligência encontrando novas soluções. Porque na inteligência racional, tudo estava dentro de uma forma. Você segue a mesma forma, você segue os mesmos passos e chega a determinadas conclusões. Aqui não. Aqui você muda os passos, muda a forma de entender as coisas, muda a forma de resolver os problemas. Pensar diferente, então pensamento lateral, livro maravilhoso de Edouard de Bono. Então pensamento lateral, um pensamento diferente. Não é o pensamento de todo mundo, é um pensamento diferente, mas você tem que ver a validade disso também, né? Não é só por ser diferente que é válido, não. Vamos ver se é válido. Então a intuição também tem a sua forma de checar as questões, né? Ter a síntese do conhecimento humano. Então você começa a ter a síntese dos vários conhecimentos, a síntese da filosofia, a síntese da psicologia, a síntese de várias áreas. E aí você começa a entender todo o conhecimento humano dessa forma sintética. A partir das sínteses, chegar às conclusões. Então é um pensamento muito mais sintético. É o pensamento também minimalista. Fazer mais com menos, que é o seguinte, eu preciso das informações essenciais para realizar tudo o que eu preciso. Agora, numa informação que é muito sintética e eu preciso de alguns dados, aí eu destrincho. Então eu vou por sínteses. Preciso de mais dados aqui, destrincho aqui. Então isso que é importante. Então uma mente diferente, é uma mente sintética, que destrincha naquilo que é necessário. É atemporal, então isso é muito importante. É a capacidade de pensar além dos limites do tempo. Isso é muito importante. Santo Agostinho, no livro Confissões, fez uma comparação do pensamento na temporalidade e do pensamento na eternidade. Então ele dizia, o ser humano pensa nos limites do tempo. E Deus pensa, ou inteligência suprema, ou consciência cósmica, como você preferir chamar, pensa na eternidade. Então não pensa nos limites do tempo. Então é como se vivesse passado, presente e futuro num eterno agora.
Então, é um pensamento que excede os limites do tempo, transcende os limites do tempo. Desta forma, a inteligência da intuição é o caminho para superarmos os limites do espaço 3D. Então, 3D são as 3 dimensões espaciais, que são altura, largura e profundidade. Então, essas são as 3 dimensões espaciais. Todos nós existimos e circulamos nas 3 dimensões espaciais. E do tempo, 4D. Então, para Einstein, claro que existem outras classificações, mas para Einstein, a 4ª dimensão é o tempo, e é isso que ele introduziu na ciência. E aí nós podemos adentrar nas dimensões atemporais, que são as dimensões 5D. Ah, mas André, isso deixa de ser científico? Não. Lembre-se das teorias das cordas. Lembre-se das teorias da multidimensionalidade, que começam a estudar as várias dimensões. Isso já existe em matemática há muitos anos. Então, sabemos que existem mais dimensões do que aquelas que nós vivemos atualmente. 3D do espaço, 4D do tempo. Então, podemos entrar na dimensão 5D? Claro que sim. E quando, por exemplo, uma pessoa tem uma intuição atemporal e ela vai lá para o futuro, ela está na 5D? Claro que sim. Ou tem uma intuição atemporal, vai para o passado e vê uma cena do passado, está na 5D? Claro que sim. Também a inteligência da intuição nos permite o contato com a inteligência suprema. Então também é um contato com essa inteligência maior. E sendo uma inteligência maior, ela nos ajuda muito a resolver os problemas que muitas vezes a nossa inteligência racional não consegue resolver. Então a inteligência intuitiva é a nossa intuição, mas também é a capacidade de conectarmos com a inteligência suprema, pelas orações e tudo mais. Só que nós vamos observar isto mais no sentido cósmico. Então, eu estou falando do ponto de vista cósmico. Embora as religiões venham desenvolvendo essa capacidade humana de intuição há milênios, através das orações, quando a pessoa faz uma oração espontânea e conversa com Deus e tem esse contato com Deus, das rezas, que são aquelas ladainhas, as repetições, que têm a sua função também importante, da meditação, os orientais vão usar mais o processo de meditação, e dos mantras, né, que são novamente repetições e têm a sua função. Por exemplo, então pela intuição, podemos acessar a inteligência suprema e ampliarmos muito a nossa capacidade de resolver problemas e pensar o novo, inovar, trazer o novo para o dia a dia, entender o novo, sentir o novo, quer dizer, fazer muitas inovações. E isso que vai transformar o nosso planeta. Dizem que estamos em transição planetária, eu concordo, eu acredito nisso. Muitas pessoas dizem, não, André, não acredito nisso porque o mundo está cada vez pior. De um lado, tem cada vez mais problemas, mas de outro lado, tem também um lado bom se desenvolvendo. É que nós precisamos também colocar a nossa sensibilidade para perceber o que existe de bom. Estamos tão acostumados a só ver o que existe de ruim, tão condicionados a isso, por uma sociedade que sempre foi muito problemática, que acabamos não vendo o lado bom. E o lado bom está coexistindo com o lado ruim. Então precisamos desenvolver uma sensibilidade para sentirmos mais esse lado bom, que coexiste. Portanto, a intuição é a porta para o nosso desenvolvimento contínuo da nossa inteligência e de novas inteligências, e de novas soluções, e de inovações e tudo mais. Bom, eu espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.